Oi? Vocês estão ouvindo então? Tudo certo? Sim, ouvindo e vendo a apresentação. Obrigada. Eu quero me apresentar porque tem gente que não me conhece, né? E a gente faz um trabalho, mas acaba, né, achando que todo mundo conhece, porque tem muitas colegas aqui. Para quem é de fora, então, eu sou professora Rosângela, né? Sou pedagoga, psicopedagoga. E também trabalho como mediadora de aprendizagem com crianças especiais. E como vocês estão vendo na tela, toda a experiência que a gente traz, né, como profissional, professor, psicopedagogia em clínica, né, que eu atuo, toda essa experiência faz com que a gente traga um pouquinho a leitura de alguém, né, e também a experiência própria. Então, o que eu montei aqui, ele é baseado no curso de Vera Julin, que é um estudo feito pela professora especial e mestranda. Na época, a Vera Julin era mestranda quando ela fez isso. Eu trouxe alguns itens dela e outros eu acrescentei com a minha experiência, para a gente entender um pouquinho mais como que acontece a alfabetização de crianças com autismo. Os objetivos que eu coloquei aqui é para a gente compreender um pouquinho a importância do vínculo entre a criança e a pessoa que ensina. Conhecer alguns tipos de reforçadores de aprendizagem e estímulos e utilizar-se de técnicas para ajudar o indivíduo em suas percepções. Quando nós pensamos em uma criança autista, né, ou a gente fala com o TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, que não é só classificado autista, tem também a criança com síndrome de Rett, que está dentro desse transtorno global. O que vem em mente para a sua prática como professor? Eu me deparo diante de uma criança autista. O que vem em mente, primeira coisa? Cada um deve estar pensando aí, né? Para a gente entender um pouquinho, então, essa criança, eu coloquei aqui o que é o autismo. O transtorno do espectro autista, ou transtorno global do desenvolvimento, é um distúrbio de caráter social e tem como características um repertório de interesses e atividades restritas, estereotipado e repetitivo. TGD, ou transtorno do espectro autista, tem influência genética e acredita-se que por volta dos 3 anos da criança há uma poda neural que reestrutura o cérebro. Suspeita-se que nos autistas essa poda seja diferente, alterando alguns circuitos cerebrais. Então, o que eu já li sobre isso é realmente quando a criança ela é pequenininha, muitas podas acontecem para que ela seja neurotípica. No caso daquele. Rosângela, eu acho que você travou no para mim. Gente, acho que a Rosângela travou. Eu vou pedir para ela sair e entrar novamente na sala, tá bom? Só um minutinho.
Ela saiu, já está retornando, tá? Para quem está entrando agora, boa noite. A Rosângela já está retornando para a sala, tá bom? Que tem gente entrando, eu aceitei uns 5 pedidos, aí entra via sala tudo em silêncio, né? Ela já está retornando, caiu a conexão dela, ela já está voltando. Oi, gente. Meu nome é Edilene e eu tenho o prazer de trabalhar com a Rosângela, com a Tatiane, com a Ana Cecília e outros tantos que estão na sala aí, né? Tantas pessoas queridas que estão na sala. Conversei com a Ana agora em relação à conexão da Rosângela, né? Que cai e tudo mais. Então, eu estava explicando o seguinte: essa semana que passou, eu fiz parte de um congresso do Conecta X, que foi um congresso gigantesco que pegou o Brasil inteiro, nós tivemos o privilégio de ver Marina Klink, Arthur Igreja e outros, Viviane Mosé e outros tantos maravilhosos também aí que estão fazendo a diferença na nossa cultura, na nossa formação no Brasil. E por várias vezes caiu a conexão também, né? Inclusive a Marina Klink teve que tentar 3 vezes para que a conexão estabilizasse. Então a gente pede um pouquinho só de paciência. Rosângela vai voltar para a sala, já está voltando, né? Ela mora numa área afastada, então a conexão às vezes tem essa falha, tá bom? Mas a Ana já está com ela resolvendo essa falha técnica e logo ela estará conosco aqui, tá bom? Então peço um pouquinho de paciência para vocês e logo a gente já está com a nossa live correndo tudo bem, tá? Obrigada. Oi, a Rosângela voltou, gente. Rosângela, seu microfone está fechado. Voltei. Como estava falando, é a atual tecnologia, né? Então, eu vou voltar aqui para a gente retomar isso. Quando eu caí, eu estava em qual parte? Pode passar slide 1, slide 2, slide 3. Eu acho que no 4 ou 5, Rosângela. Vira o Tá, celular. jóia. Está vendo, Ana? Ok. Pode passar mais um, mais um. Volta um. Volta. Volta mais um.
Isso, você estava aí. Tá jóia. Agora estão me ouvindo bem, então? Ok. Então, como eu estava falando, toda criança autista tem algumas características, né? E aqui, ó, o transtorno do espectro autista, o transtorno global do desenvolvimento, é um distúrbio de caráter social e tem como características um repertório de interesses, atividades restritas, estereotipia repetitiva. A criança com TGD, o transtorno do espectro autista, acredita-se que tem origem genética, porque tem uma poda neural por volta dos 3 anos, né? Que reestrutura o cérebro da criança. Então, a gente suspeita que nos autistas essa poda seja diferente, alterando alguns circuitos cerebrais. Então, a criança neurotípica, por volta de 3 anos, há essas podas para que ela consiga se desenvolver, não ser tão sensível, né, a barulhos, ou a sons, a luzes, né? Só que na criança autista, essa poda não acontece, então, por isso que ela tem essas sensibilidades. O transtorno do espectro autista compreende um conjunto de comportamentos agrupados em uma tríade principal: comprometimentos na comunicação, dificuldades na interação social, atividades restritas e repetitivas, uma forma rígida de pensar e estereotipias. Os sintomas variam de um indivíduo para o outro. Então, dependendo de como é a criança, o comprometimento na comunicação pode ser maior ou não. Algumas características comportamentais: retrair-se, isolar-se de algumas pessoas, não manter o contato visual, desligar-se do ambiente externo, resistir ao contato físico, inadequação a metodologias de ensino, não demonstrar medo diante de perigos, não responder quando for chamado, birras, não aceitar mudança de rotina, usar as pessoas para pegar objetos, hiperatividade, nem todas têm, né? Agitação desordenada, calma excessiva, apego e manuseio não apropriado de objetos, movimentos circulares do corpo, né? Ou gosta de brincar com objetos que são circulares, que rodam, sensibilidade a barulhos, estereotipias, ecolalias, que é uma repetição daquele desenho animado que a criança gosta, ela repete várias vezes as falas, né? Ou você pergunta para ela: você gostou da comida? Ela repete com a mesma pergunta: você gostou da comida, né? Ter dificuldade para simbolizar, para compreender a linguagem simbólica. Uma piada, por exemplo, é difícil a criança entender. A metáfora. Se você diz que a criança, ao tirar a foto, tem que cuidar para não cortar a cabeça, né? Na foto, a criança acredita que é verdade, que vai cortar a cabeça. Ser excessivamente literal, com dificuldades para compreender sentimentos e aspectos subjetivos de uma conversa. O que fazer diante de tudo isso, então? Nós temos crianças com dificuldades. O que nós temos que fazer? O primeiro passo é conhecer o seu aluno, realizar uma sondagem. Então, nós temos que olhar para a criança, né? Sabendo que nem toda criança autista é igual, nós temos que fazer a sondagem de comportamento social e de aprendizagem também. Mas para eu fazer essa sondagem, chegar perto da pessoa, da criança, eu tenho que primeiro criar um vínculo com ela. Esse vínculo é tudo, né? Para que eu me aproxime. Criando um vínculo, eu vou saber também o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Se a criança gosta de ser tocada, se ela não gosta. E criando esse vínculo a partir das atividades, eu também vou
conhecer as preferências sensoriais dessa criança, desse aluno. Será que a criança gosta de luzes? Será que a criança é muito sensível ao barulho de uma sala de aula, por exemplo? Ou a criança não gosta do barulho da música? Não gosta da bexiga? A criança não quer mexer em areia. Então, aos pouquinhos, eu tenho que conhecer essa preferência. Eu tenho que dar estímulos auditivos, música, para eu conhecer a criança. Se eu nunca colocar uma música, eu não vou saber que estímulo auditivo ela gosta, se ela suporta o barulho de uma música. Estímulos visuais, eu também vou ter que chegar para a criança e dar estímulos com painéis, com bastante figuras, com imagens, com vídeos, com móveis. Eu tenho que dar para ela estímulos olfativos, objetos perfumados. Como eu falei de uma outra vez, tem crianças que não suportam o perfume de um colega ou de um professor, e aquilo ali incomoda ela, Então, às vezes, até a gente, quando vai dar aula, você até isso, Se toda vez que você estiver bem perfumada, chega perto da criança e ela começar com movimentos de estereotipia, ou não olhar para você, não querer estar perto, de repente até seja isso, um perfume demais. Estímulos sinestésicos, nós temos que ver se ela gosta de mexer com a areia, de balançar, São estímulos de contato, de toque, de abraço. E, além de perceber todos esses estímulos, nós temos que também conversar com os pais. Porque nós tiramos dos pais muitas coisas que a gente não consegue ver na escola. E aí é necessária essa conversa. Como reforçar? O que nós vamos reforçar na criança e como nós vamos reforçar? Então, em primeiro lugar, eu como profissional tenho que ser consciente. O que eu vou fazer? Eu fiz a sondagem, Eu percebi o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Agora eu tenho que construir um documento de adaptação curricular, Eu tenho que ter objetivos tangíveis, o que eu preciso trabalhar nessa criança e o que eu preciso fazer com que ela aprenda mais. E com consciência eu vou fazer um documento de adaptação. Reforçar imediatamente a criança. Então, quando você vai trabalhar com essa criança, a criança conseguiu se superar e você percebeu que foi um mínimo, foi um traço a mais que ela fez. Você imediatamente já tem que elogiá-la, já tem que superar, reforçar esse elogio para que ela se sinta competente. Assegurar-se de que o reforço é eficaz. Então, é um elogio mesmo contundente, forte, ou é qualquer elogio que eu dei? Então, foi eficaz esse meu elogio? Ela deu um sorriso? Ela deu um sorriso, ela percebeu, então foi eficaz. Parear atividades reforçadoras e itens tangíveis. Então, eu tenho que fazer o seguinte, lembram quando a gente estuda Vygotsky, a zona do desenvolvimento proximal. Como que eu vou parear atividades reforçadoras com itens tangíveis? Aí eu tenho a meta de alfabetizar essa criança, mas eu estou dando qualquer atividade para alfabetizar. Não tenho um objetivo. Aí eu não estou pareando atividades com os itens tangíveis. Eu tenho que perceber lá no documento de adaptação curricular quais são as habilidades e competências que eu elenquei para alfabetizar a criança. Então vou preparar minha atividade com aquele item. Não é o que vem na minha cabeça sem ter um planejamento sério a partir de um documento. E aí, sim, trazendo atividades de competência da criança, eu vou conseguir criar vínculo também com ela. Se eu trouxer uma atividade muito difícil, eu não crio vínculo, porque ela não vai querer saber de mim.
Eu tenho que perceber a zona do desenvolvimento proximal e, aos pouquinhos, ir desafiando essa criança. E elogiar, né? Como eu já falei. Rosângela, Oi. a Simone, ela fez uma colocação bacana para quem está assistindo, tá? Ela coloca que teve um aluno autista e cego na PAI de Lorena, que quando ela mudou de perfume, que ele não reconheceu, que ele ficava muito agitado, agressivo, né? E ela teve que deixar de usar esse perfume, né, para poder voltar essa aproximação com ele. Olha só, na prática, né? Interessante isso. E aí, as nossas percepções aguçadas, né? Para a gente continuar trabalhando com essa criança. Interessante. Outra coisa importante também, tem professoras, eu vi que tem bastante professoras do particular, esse documento de adaptação, como que constrói, eu queria só que você explicasse um pouquinho para elas, né, porque às vezes a gente tem o conhecimento de como trabalhar com esse aluno, mas como que você constrói esse documento de adaptação, né, como que é feito, explica um pouquinho isso para elas. Sim. Inclusive, esse documento de adaptação da outra live. Porque não é tão simples assim, né? Mas ele tem que ser algo trabalhado com o palpável. Por isso que a gente faz sondagem, né, dentro de todas as possibilidades que a criança me apresenta. A partir dessa sondagem, até eu ia entrar aqui numa classificação do estágio A, estágio B, estágio C, para você perceber, né, em que estágio que a criança está. Então, eu tenho que trabalhar, ela está lá no segundo ano, mas eu ainda tenho que trabalhar coisas da educação infantil com ela, né, porque ela não pega um lápis na mão. E aí que você vai colocar nesse documento? Você geralmente coloca o objeto do conhecimento, você coloca as habilidades e as competências a partir da série que você percebeu que você tem que trabalhar com ela. Você coloca as estratégias que você quer trabalhar para ser palpável, né? Para ser pareado com a meta que você tem. Então, que estratégias eu tenho que trabalhar para que a criança conheça o alfabeto? Você vai colocar lá nesse documento. E você já vai colocar também uma coluna da avaliação. Como que você está avaliando? A avaliação dessa criança é igual às outras crianças? Vai ser no papel? Ah, mas ela não escreve. Então, como que vai ser a avaliação dessa criança? Você tem que refletir, pensar e colocar nesse documento. E nesse documento, preferencialmente, a gente coloca as habilidades de português e matemática, mas nada impede que você coloque de todas as disciplinas, né? Mas português e matemática, geralmente, porque a criança, às vezes, está numa série, segundo, terceiro ano, que já era para estar alfabetizada, mas não está. Então, eu tenho que trabalhar a alfabetização. Aí a gente se depara com essa situação, né? O professor lá do quarto ano diz, mas eu não sou alfabetizador, né? Mas independente de você não ser alfabetizador, você vai ter que trabalhar a alfabetização da criança especial. Então, tem que buscar, né? Tem que saber, vai ter que ser alfabetizador. Então, de que maneira? Conhecendo a criança, né? Fazendo todo esse vínculo e estudando, tendo um documento de adaptação que norteia toda essa adaptação curricular, você vai conseguir realizar um trabalho mais efetivo. E não adianta nós colocarmos desafios para a criança se ela não se sente competente, né? Então, nós temos que colocar primeiro desafios que ela se sinta competente, ela conseguiu resolver, você percebeu que ela conseguiu de maneira fácil, e aos pouquinhos você vai crescendo nesse desafio, né? Vai desafiando, vai mostrando mais, mostrando além, né? Então, é muito importante, eu acho que seria interessante até
fazer uma outra live só de adaptações e adequações curriculares, porque não é só do documento, da escrita aí. Nós temos que, muitas vezes, adequar sala de aula, porque se você, professor, está trabalhando lá na frente e o seu aluno autista está lá atrás, você acha que você está chegando perto dele? Ou será que você não tem que adequar essa sala, colocar esse aluno mais perto de você, perto de um colega colaborador? Ah, mas tem uma adequação da luz. O aluno não gosta de ficar embaixo daquela lâmpada, porque ele é sensível à luz. Você tem que perceber essa adequação curricular e escrever nesse documento. A adequação curricular de fulano de tal tem que ser tirada a luz que está em cima dele, ou tem muito vento, né? O ventilador é muito perto dele, né? Tem criança que um simples boné, como adequação curricular, uma viseira, já tapou um pouco a luminosidade. E a criança continuou super bem, porque o professor observou essa adequação curricular. Tem crianças, já aconteceu na nossa escola, e uma colega mediadora minha disse assim: a fulana saiu da sala, mas ela não quer entrar. O que será que está atrapalhando? E aí ela ficou observando, e ela, muito sensível, percebeu que eram as mesas de ping-pong que estavam atrapalhando ela. Então, quando foi colocada a mesa de ping-pong mais ao lado, a fulana voltou para a sala. Então, olha só como a adequação curricular não é só obrigatoriedade do professor, é a obrigação da escola como um todo se perceber que existe crianças especiais e existe adequações curriculares e sociais também para essa criança. Não sei se, assim, aquilo... É bem resumido isso que eu falei agora das adequações, né? Mas... Então, Rosângela, até uma live pertinente mesmo à elaboração dessas adaptações, tá? Quem sabe uma próxima. Sim, tem muita coisa para ver sobre adequações curriculares. É de se pensar, né? Mas olha aqui, Ana, quando eu estava falando da gente perceber o estágio da criança, aqui, né, nesse slide diz o seguinte: então, conforme o modelo de Killing, 1985, né, um autor, a criança especial ela tem alguns estágios. O estágio A significa que as crianças vivenciam sentimentos e as impressões do meio ambiente da mesma maneira como todas as outras, através dos sentidos. Experimenta muito o aqui e o agora, né? O que eu estou sentindo agora? Ah, tem muita luz, muito barulho, experimenta muito isso. A abstração se faz através de comparação. Então, eu olho um lápis, uma caneta, eu estou vendo, está palpável, eu consigo comparar. Age para atingir alguma coisa positiva. Aí eu quero ir ao banheiro. Então, a criança faz alguma coisa para mostrar que ela quer ir ao banheiro. A ação é guiada por uma cadeia de pensamentos intuitivos. Nesse nível, a pessoa não compreende uma figura, como, por exemplo, fotografias ou sua própria figura no espelho. Então, é um nível bem inicial da criança, né? Já a criança no estágio B, ela aprende a falar e compreende figuras. Aumenta a sua capacidade de expressar vários acontecimentos em sequência. Talvez compreenda o significado de amanhã, né? E até uma certa compreensão de toda semana. Hoje é segunda-feira, né? Que é uma localização aí temporal. Sabe fazer distinção entre os diferentes grupos de objetos, roupas, móveis, objetos de cozinha, mas é uma classificação limitada à sua experiência, né? Se passar disso e um objeto da cozinha que ela nunca teve na cozinha dela, ela pode não saber. É dependente do concreto para formar suas ideias. Tem que ver ou palpar, né? No estágio C,
a capacidade de ler, de escrever, de realizar pequenas operações. Já tem noção de tempo e espaço geral, e a pessoa começa a entender que existe um futuro e que existem lugares que ainda não visitou. Ah, tem a Basílica, eu ainda não fui lá, mas ela sabe que existe a Basílica. As concepções e classificações são mais gerais. Compreende o abstrato, que existe, por exemplo, o cachorro, sem ver o cachorro. Ela escutou o latido, ela sabe que é um cachorro. Que existe pessoas que não conheceu ainda, né? Um fulaninho, um coleguinha, de repente, que é lá da turma tal, se falar, é uma pessoa que está lá na turma tal. Consegue perceber isso. Tem capacidade de compreender mudanças, mas tem dificuldade de resolver problemas em que atuam muitos fatores. Construir soluções alternativas, além de envolver-se em situações hipotéticas. Tem dificuldade para entender noções abstratas como um cheque de banco, né? Difícil compreender. Então, esses 3 estágios, o A, o B e o C, eu posso já classificar e entender em que nível que o meu aluno está. Agora, indo um pouquinho para a questão da leitura e da escrita, então, a Vera Julin, né, que eu citei lá no início, que fez um trabalho, inclusive esse trabalho dela foi na Suécia, e quando ela fez esse trabalho com crianças autistas, ela percebeu que lá não tinha um autor como a Emília Ferreiro e a Ana Teberossi. E aí ela pegou essas 2 autoras para ter um trabalho a ser feito, a ser construído com essas crianças suecas. E aí ela começou a perceber e a escrever que como a criança ela pode estar, né, no desenvolvimento normal da sua leitura e escrita, começa a perceber com uma linha sinuosa. Quando a criança está lá, pega o papel e faz um monte de linhas sinuosas. Eu tinha um aluninho que era assim. Ele olhava para a lousa e fazia sempre as linhas sinuosas, enchia o caderninho dele. Então, ele estava nesse nível. Depois, tem crianças que fazem as linhas sinuosas com interrupções. Já é um outro nível de escrita. E as crianças com pequenos círculos e rabiscos. Então, vocês podem perceber. Aí já começo a falar do início lá da alfabetização com rabiscação. Quando a criança rabisca, você tem como perceber que tipo de rabiscação a criança está, qual o nível que ela está. Aqui, a Vera trouxe, então, no trabalho dela, eu achei interessante colocar, mais para a gente perceber como que está a rabiscação da criança. Então, a gente pode construir a nossa própria tabela para fazer essa percepção. As minhas crianças, né, aquelas que eu atendo, elas estão no nível A, no nível B ou no nível C? Qual estágio esse que eu acabei de falar? Minha criança está no nível A ainda. Mas, e a rabiscação dela, como é que está? Ela consegue rabiscar? Rabisca fora do papel? Quando ela rabisca, ela olha para a mãozinha dela ou ela olha lá para o céu e rabisca a folha? O olhar dela está acompanhando a rabiscação? Ela tem uma coordenação boa, né? Ela consegue desenhar de cima para baixo? Ela faz espirais, né? Ela faz pequenos círculos incompletos? Então, a Vera, nesse trabalho, ela percebeu o seguinte, que a criança rabisca, toda criança rabisca, só que quando ela está já fazendo pontinhos e círculos, ela já está num outro nível. Toda criança faz pontinhos e faz círculos. E aí que você vai ter a percepção para começar a trabalhar letras, sons, porque ela já está com o movimento adequado. Nessa tabela 2 também, o desenvolvimento da criança, da escrita das crianças com autismo em diferentes estágios.
também foi feita uma classificação, está no estágio A, no estágio B ou no estágio C, e aí a gente pode perceber que a criança que está mais perto das letras são as crianças que estão no estágio C, do B para o C. Então, crianças que fazem rabiscos contínuos, rabiscos descontínuos, com sinais que inventaram, com rabiscos parecidos com letras, com algumas letras em sequência, apenas com rabiscos, rabiscos com a primeira letrinha do nome, ou com várias letrinhas do nome, né? São a variedade aí da rabiscação. E também foi feita uma pesquisa sobre a leitura em diferentes estágios. A criança consegue reconhecer o seu nome, aponta com os olhos, utiliza a linguagem de sinais, aponta com o dedo, pega o cartão do seu nome corretamente, fala alto, aponta com os olhos, utiliza a linguagem de sinais. Então, dependendo de cada nível aqui, a gente vai marcando. Eu achei muito interessante essa tabela, até para a gente construir a própria tabela. Principalmente quando a gente trabalha com criança especial, é interessante saber qual estágio que ela está e qual o nível de rabiscação que ela está. Se você avaliar isso, sondar isso, você vai saber o que trabalhar com essa criança. Se ela está lá ainda no nível de rabiscação espiral, ou não está olhando para o papel, como é que você vai começar a trabalhar com A, E, O, U, A, B, C, D, F, G, H, né? Então, a gente às vezes quer ser rápido demais, mas não tem resultado. Às vezes, o passo a passo é mais eficiente. Na tabela 4, tem o modo dos professores trabalharem nos diferentes estágios. Então, aqui foi como o professor trabalhou. Trabalhou com recorte, com colagem, falou alto, leu apontando com o dedo, trabalhou, juntou os sons, né, fez um círculo em volta, formou sílabas, e aí foi colocando a situação da criança no estágio A, no estágio B, no estágio C. Foi mais um trabalho da Vera mesmo, mas eu trouxe para mostrar como é interessante a gente ter uma anotação, né, a avaliação dessa criança. Olha só, quando a gente quer trabalhar com a criança, a gente não parte do nada, né? A gente sabe que as crianças percebem o sistema de escrita bem antes de ler e escrever. Por quê? Porque elas veem os rótulos, elas veem as propagandas, elas veem os símbolos, né? Eu mesma tive uma aluna que eu trabalhei muito com rótulos, com placas, e ela sabia tudo. Ela sabia o sinal vermelho, o sinal amarelo. E quando eu coloquei um sinal da reciclagem, eu pensei comigo mesmo, ixi, acho que ela não vai saber, né? Porque o sinal da reciclagem, ele é um triângulo, mas eu tenho que associar esse triângulo. E eu mostrei só esse triângulo para ela e ela me falou, é reciclagem, né? Então, olha só, quando a gente presume uma coisa, mas às vezes a criança está um pouco além do que aquilo que você presumiu que ela não iria saber, porque é algo que ela vê nas embalagens ou vê na própria escola, nos lixeiros, né? E depois de rabiscar muito e perceber muitas vezes o seu próprio nome, placas, propagandas nos pacotes de alimentos, rótulos, objetos, as crianças começam a descobrir as letras, a primeira e a última. Então, olha só esse pacote de biscoito aqui. Tem o nome Renata e tem o nome Maria. Tem 2 nomes em um. Como a gente pode se utilizar muito disso? Eu me utilizo muito dessas embalagens, peço para os pais guardarem, mandar para a escola, recorto. Tem as próprias figurinhas, que são figurinhas que as crianças gostam, ver na TV, né, o mínimo aqui. E aí o Nescau que eles tomam, de repente, todo dia, começar a trabalhar a primeira, a última letra. Quando você percebe, passou por aquele estágio da rabiscação e vê que a criança já está fazendo pontinhos e círculos, você já pode começar a trabalhar o som das letras
e começar sempre com visual, né? Sempre com rótulos. Aqui também, para a gente perceber um pouquinho na questão do texto, né? Quem assistiu Temple Grande, né, que é o filme fala sobre uma autista que ela foi até a faculdade e que ela construiu um lugar para as vacas, né, da melhor maneira possível. Já que elas iam para o abatedouro, para a morte, ela construiu de uma maneira que elas fossem tranquilas. E ela se botou, né, nessa posição da vaca para perceber, né? Foi bastante sinestésico. E ela disse assim no filme, que ela só percebeu o que era texto quando ela viu um texto, né? Então não adianta eu falar do texto, falar da história e não mostrar. E a Emília Ferreira Teberoski afirma que a criança trabalha primeiro com as formas das letras, se aventura por meio de rabiscos e desenhos, ainda não relaciona as letras com o som, e as crianças leem o contexto, vê o objeto e diz o seu nome, é leitura de contexto. Então, como eu falei, a propaganda, as placas, é uma leitura de contexto. Aqui, por exemplo, um exemplo, a flor, a letra A e a casa. Foi dado cartões com a palavra casa, a criança soube ler casa, mas ela colocou um cartão embaixo de cada figura. Ela leu o contexto. Ah, tem a flor, isso daqui deve ser o nome da flor. A letra A deve ser o nome da letra A. A casa deve ser o nome da casa. Ela pareou um para cada um, mas ela viu um todo, um primeiro contexto aí. Aqui, já com as experiências da criança, se chega à conclusão de que não deve ser o mesmo nome, se são objetos diferentes. Então, olha que ela já está evoluindo nesse contexto. E se nós dermos fichas diferentes para que elas coloquem embaixo desses objetos, elas já farão sem se importar se o nome do objeto é diferente. Ah, eu tenho 3 letras diferentes, palavras diferentes, mas tem 3 objetos diferentes. Então, mesmo sem ela ler, ela vai colocar, vai parear uma ficha embaixo de cada objeto. E depois ainda de experimentar mais, muitas vezes a palavra na correspondência certa, em atividades da vida diária ou em exercícios na escola, a criança descobre o nome certo de cada objeto. Esse já é o 3º nível. Então, ela já sabe que pela letra inicial, flor, ó, o som do f é flor. O som da casa, casa, casa. E a letra, escrito A. Talvez a letra seja mais difícil aqui. Mas ela começou já a perceber a letra inicial e a final. Lógico, a gente está falando assim tudo rapidamente, só que a gente sabe que a criança neurotípica, né, a criança que a gente diz normal, e a criança autista, elas aprendem da mesma forma. As crianças se alfabetizam da mesma forma. Só que para as crianças autistas, demora um pouquinho mais, né? Nós temos que ter o passo a passo, nós temos que trabalhar outros aspectos que ajudem a criança na leitura e na escrita. Né? Importante saber que para desenvolver a leitura e a escrita, a mãe deve ler desde o ventre materno para a criança. Brincar de ler através de impressos, né? A criança está lá, às vezes até com o livro virado de cabeça para baixo, mas ela está brincando de ler. E que a criança lê primeiro as figuras e depois percebe que tem que ler as letras. Então, se você mostrar para ela como que faz para ler as letras, colocando o seu dedo embaixo de cada palavra, da esquerda para a direita, você está mostrando um texto e você está mostrando para ela como que lê, mesmo que ela ainda não leia. Tem alguma questão aí, Ana Cecília, quer? Bom, Rosângela, tem algumas questões aqui, mas
Continua, depois a gente volta. É que ficou Tá lá, bom, tá bom? E a gente tá bom. Quando quiser me interromper, pode fazer. As pesquisas mostram que as imagens têm uma função importante na comunicação das crianças com autismo. Elas compreendem melhor a palavra escrita do que a falada. Então, se você ficar horas e horas falando, né? A criança com autismo não é auditiva, ela é visual. Você tem que mostrar. Tudo que você for ensinar, você tem que mostrar. Mostrar a letra, mostrar o texto, mostrar a imagem, mostrar a música, né? Fazer ela sentir. É dessa maneira que ela aprende. Para a pessoa com autismo, pode-se dizer que conhecer é igual a ver. Eles têm dificuldade para desenvolver a capacidade de abstração. Então, eu tenho que ver, eu tenho que mostrar. Mas como aprendem? As crianças com autismo aprendem a leitura e a escrita da mesma forma que as crianças neurotípicas, seguindo o mesmo nível pesquisado por Emília Ferreira. Então, se você estava na dúvida de como trabalhar com essa criança especial, trabalhe da maneira que você sabe, né? Da maneira que você sempre estudou como pedagogo, e é a partir daí. Só que nós temos que ter mais paciência, trabalhar, né? Às vezes, o que uma criança neurotípica demora 1 ano para aprender, a criança especial vai demorar 2. Né? E voltando um pouquinho na questão do documento de adaptação curricular, é aqui a hora que a gente coloca se a criança precisa ficar mais de 1 ano na mesma série. Eu tenho que prever isso. Eu comecei a trabalhar com essa criança, mas eu estou percebendo que eu vou precisar, para alfabetizá-la, 2 anos. Então, você vai ter que anotar nesse documento, registrar, que vai precisar 2 anos. E é você sozinha, como professor, que você decide? Não. Você vai ter conversado com a direção, você vai ter conversado com as pessoas que atendem essa criança, o pessoal do AE, aí conversado até com os próprios pais, tem que ter conversado, e registrar isso no documento de adaptação curricular. Aí você pode, sem medo, ficar com essa criança na mesma série por 2 anos, porque você tem o que trabalhar com ela. Rosângela, a pergunta Oi. da Elza Maria é pertinente a esse material, tá? Ela pergunta assim, porém as adaptações têm que ser contextualizadas com o conteúdo ano série? Ela faz essa pergunta para você explicar para ela. As adaptações de currículo? Isso, se tem que ser contextualizadas com o conteúdo do ano e série. Vamos supor lá, você fez uma adaptação, a criança está no 4º ano, e você tem que adaptar um material de 1º ano, né? Ela quer saber se essa adaptação tem que, né, ser contextualizada com o conteúdo do 4º ano, vamos supor, né, a adaptação que você está fazendo. Uhum. Então, é uma coisa que você, se puder, você pode, mas não é uma coisa que vai ser feito sempre. Pelo menos a minha experiência traz isso. Eu tenho que trabalhar a alfabetização com a criança, mas na sala dela está vendo substantivo. Posso sim pegar, vamos supor, algumas palavras desse tópico aí de substantivo e trazer para a alfabetização, né? Mas nem sempre é possível isso, porque se você não tem um HTPC com esse professor regente, né? O professor mediador não tem uma conversa em conjunto diariamente, nem sempre você vai conseguir trazer aquele foco. Você vai ter que saber o foco semanal, né, para você preparar junto com o professor aquele material estruturado que você tem que trabalhar, né? Mas assim, tá trabalhando o projeto da água em ciências. Eu posso trazer esse projeto da água para a alfabetização também. O interessante é você saber, pelo menos,
o conteúdo semanal que você pode estar adequando. Mas, assim, se fala muito isso, que a gente tem que contextualizar, mas eu vejo que é um pouco de... A realidade não bate muito com o sonho. Pelo menos, não sei se as outras pessoas que estão aí sentem isso, né? Porque você está ali, você está planejando, você sabe o conteúdo da semana, mas contextualizar em todas as disciplinas é complicado, é difícil, sendo que aquela criança está na alfabetização, né? Lógico que a criança que está lá no Fundamental 2 é meio que obrigado, né, Elza, a fazer essa contextualização ali, porque a criança está vendo várias disciplinas com vários profissionais. E você, como professor mediador que está acompanhando aquela criança, você vai adequando, vai moldando. Mas às vezes aquela criança não conseguiu ver toda a disciplina e você vai ter que voltar atrás. E na próxima aula você não vai poder ir para frente, para frente, para frente. Você vai ter que voltar um pouquinho. Porque senão não tem por que ter adequação, né? Se você quer contextualizar toda hora, contextualizar com a matéria do professor. Então, aí a gente vai ter que parar um pouquinho e pensar. Eu quero contextualizar tudo, acompanhar tudo, ou eu quero que ele aprenda? Né? Eu não tenho muita experiência com o Fundamental 2. Eu vejo que no Fundamental 1 a gente consegue mais facilmente isso. Fundamental 2, ele exige mais agilidade aí do professor, né? E nem todos os professores adequam o material. Acaba sobrando para o professor mediador, né? No Fundamental 1, né, Rosângela, quando essa adequação acontece, é bem positivo para as crianças, né? Eu falo porque a gente vê isso, a Rosângela trabalha com a gente lá, e eles sempre ficam por dentro de todas as matérias que o professor está trabalhando, né? Por conta da ação que é feita, né? Isso é bem importante. Quando isso é possível, é bem positivo para a criança, né? E o retorno até para o próprio professor, para o mediador. Tá? Isso. A gente tem que fazer o possível, né? Eu digo assim, nem sempre tudo dá para fazer, né? Porque a gente tem um foco aí, é alfabetizar. Então, eu tenho que alfabetizar. Se eu tenho que ensinar meu aluno a olhar para o papel e olhar para a mãozinha, aquela matéria que o professor está dando não vai ser pertinente agora, porque eu estou ensinando o meu aluno a rabiscar, estou ensinando o meu aluno, né? Mas aos pouquinhos você vai desafiar e você vai adequar, né, ele na realidade da sala, na realidade da turma. Só que o professor regente, às vezes ele está sozinho, não tem um professor mediador. Mas se tiver um professor mediador, um tem que ser o suporte para o outro, né? Tem que trabalhar em conjunto. E quando o professor mediador tem 6 alunos para atender, e ele não vai ficar a manhã toda ou a tarde toda naquela sala, então o professor regente vai ter que observar isso. Eu vou ter que dar um jeito, trabalhar. Mas eu já conversei com a professora mediadora e sei que existe um documento de adaptação e eu sei o que eu vou trabalhar. Ótimo! Então, o professor mediador ficou 3 horas aulas e o professor regente continuou as 3 horas aulas. Significa que você não vai deixar esse aluno isolado lá atrás, sozinho. Você vai trabalhar. Né? E é aí que está a questão da sua consciência, de ser consciente. O Rosângela, vendo também que muitos professores que estão na sala, né, na conferência aqui na live, que não tem esse mediador na escola, né, que é o professor regente da sala. Então, aí o professor vai ter que pesquisar, chegar na coordenação, né, ver como ele vai estar alinhando, às vezes não tem o conhecimento para estar fazendo essa adaptação, né, aí tem que buscar esse conhecimento através de estudos, né, para chegar até essa criança da maneira que tem que chegar. Com certeza. Se você é um profissional consciente, em primeiro lugar, você vai pedir ajuda para a sua gestão, né? A gestão da escola que está aí, porque você não é sozinha para esse aluno.
Não é jogou na sua sala e você vai ter que trabalhar. Espera aí, vamos conversar, né? O que eu posso estar fazendo, o que vocês, o cuidador, né, a pessoa que está lá fora, que cuida um recreio, o que ele pode ajudar aqui, ajudar na hora que a criança está fora, o que nós podemos adaptar aqui nessa sala. Então, é uma conversa em conjunto, né? Na outra live, a Selma participou e ela falou isso mesmo, que o AEE também tem que estar em conjunto, né? Então, se o professor lá da escola particular não tem um AEE público, mas tem a psicopedagoga, tem a fono, né, o neuropediatra, tem que ter uma conversa desses profissionais com a escola. Aí vai ter um trabalho sendo bem desenvolvido, né? Tem uma outra aqui que eu vou aproveitar que você está nessas adequações. O Edmilson pergunta assim: fala adequar, tanto que você falou da mesa de ping-pong, adequar as coisas, tanto a parte física como a parte de pedagógica, né? Ele pergunta: se as adequações podem ser de pequeno ou grande porte, certo? Certo. E isso foi por isso que eu falei que precisa outra live para falar sobre adequações curriculares, né, adaptação curricular, porque tem as de pequeno porte, por exemplo, a criança sentar próximo da mesa do professor, né? E de grande porte, falando-se do autista, ele poder se deslocar para outra sala sem ter nada atrapalhando ele, né? Se a gente percebe que aquela mesa estava atrapalhando, modificar a mesa, colocar em outro local, né? Então, o grande porte, ele pode ser no sentido amplo da escola, né? Ou no sentido até de adequações com os próprios pais, né? Ah, nós vamos precisar que a sua filha tenha, em vez de caderno pautado, a gente vai precisar que a sua filha tenha um caderno maior, né? Então, nós vamos fazer esse caderno maior com pautas grandes, né? Olha que adequação é essa, né? Porque a criança... Eu mesma recebi uma criança que ela escrevia do tamanho da folha do caderno o nome dela. O que eu tive que adequar? Eu tive que pegar uma régua, tive que... né? Coisa simples e delimitar, desenhar para ela, delimitar espaços, conversar com ela, né? E aí ela terminou, nesses 2 anos, conseguindo escrever na linha. E já estava pré-alfabética, né? Com valores ainda, com valor sonoro. Quer dizer, são adequações simples e possíveis de fazer, não é nada absurdo, né? Nós só temos que ter a nossa intuição também e a nossa técnica, ajustar as duas, né? Ninguém só vive de intuição, mas também ninguém só vive de técnica. Se você tiver intuição com a técnica, você vai conseguir chegar, criar o vínculo e chegar nessas adaptações. É isso mesmo, tem de pequenos e de grande porte. E tanto, Rosângela, adequações pedagógicas, como na parte física, estrutura da escola, a gente mesmo tem caso de um aluno que ele é autista e ele não consegue ficar no recreio por conta do barulho, e a gente observou que ele não queria comer por conta do barulho, né? Então, lancha todos os dias na minha sala, é o único momento que ele consegue comer é quando ele está longe das outras crianças, né, que o barulho perturba muito. Então, a gente vai fazendo as adequações, tanto na parte pedagógica, como na parte de estrutura da escola. Isso mesmo. E até você me fez lembrar agora uma outra situação que, às vezes, você, lá no barulho da sala, a criança não gosta daquele barulho, né? E tem certo barulho, porque a criança fala, a criança quer perguntar para o professor, às vezes tem trabalhinho em grupo, já conversa um pouco mais. E aquela criança que é autista, ela não suporta. Tem crianças, né? Nem todas, mas algumas não suportam barulho. E eu tive a experiência de que eu fui ver que uma criança lia fora da sala de aula.
né? Porque foi algo intuitivo, agora veio a intuição. Eu queria tanto técnica, mas na intuição eu fui saber que a criança lia. Porque eu fiquei no refeitório, o refeitório estava em silêncio, por conta de um menino que não quis entrar na sala, eu fiquei, aí o outro passou, também me viu lá, né? Tudo bem, deixei ele ficar, mas você vai ficar aqui se você trabalhar, né? Aí a criança trabalhou, dei uma ficha de leitura, de palavrinhas, a criança ficou olhando. Daqui a pouco, quando eu terminei a atividade com um, eu fui olhar para ele, agora vamos ler, né? E a criança começou a ler. Então, eu não sabia que a criança estava lendo, porque lá no tumulto da sala, no barulho, às vezes a criança estava irritada, eu não conseguia ter esse momento para perceber, né? Ou até a criança vai lá conversar com o cuidador, e o cuidador percebe, nossa, mas a fulana gosta muito de música. Por que o cuidador, né, não conversa com o professor, com o mediador e dá a dica, né? Fulana gosta de música. Aí o professor, que às vezes não conseguiu perceber isso, tem lá o que o cuidador viu. Olha como é bonito ver a escola trabalhando em conjunto, né, para essas adaptações. E é aí que funciona. Então, como eu falava, você vai unir o intuitivo com a técnica. E aí vai dar certo, né? A partir do momento que você vê que a criança já leu, nossa, agora o meu planejamento vai ser esse, para esse fulano aqui, porque ele está lendo, né? Então, é assim, às vezes a gente planeja, né, tudo estruturado, tudo certinho, mas quando saiu fora da linha que você viu realmente que se funcionou ou não o seu trabalho, né? É aí que você tem os resultados. Mas Rosângela, é a experiência, né? Tem uma outra pergunta aqui. A Elza está perguntando se a adaptação curricular é trabalho do professor regente em parceria com o mediador. Como que é feito? Isso. A gente está com a lei da inclusão aí, né? Vários anos. Só que as experiências, as tentativas, os estudos sempre nos levam a perceber que deve ser a parceria, né? A parceria do professor regente com o professor mediador. E até, como falei, dependendo das adaptações de grande porte, também com o gestor da escola, com os pais, né? Mas, assim, o primeiro foco é professor, e professor regente e professor mediador, né? Só que tem que haver um tempo para conversar, para fazer a adaptação, né? E às vezes o que a gente não dispõe é desse tempo. Então, olha que planejamento interessante que as escolas têm que ter, né, de proporcionar o tempo adequado para que o professor, com o professor mediador, consigam falar sobre aquela criança. Porque senão cada um faz o seu planejamento e cada um vai para um lado. E cada um indo para um lado, o trabalho não funciona, né? Então, lógico, é necessário que o professor regente deveria ser o primeiro a encabeçar esse documento de adaptação curricular. Mas aí a gente se pergunta, eles têm o estudo, eles estudaram, fizeram um curso, eles sabem como fazer? Né? Então, até agora, o que a gente vê é que tem alguns que sabem, alguns que querem, alguns que perguntam, alguns que leem, e alguns que precisam ser mais orientados para saber fazer esse documento. Né? Eu acho que a discussão das adequações curriculares passa por aí, né? Como que nós vamos trabalhar para que o professor regente tenha esse conhecimento? Nem todo mundo diz que conhece educação especial, mas é necessário ir atrás, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho importante também. A Renata está perguntando quanto às atividades remotas, tem alguma dica para iniciar a alfabetização? Aí ela vem, em meio a essa quarentena, será que existe essa possibilidade? Você quer contar um pouquinho do nosso trabalho? Acho que você respondeu para ela. Sim. Então,
eu, assim, fui uma pessoa que consegui fazer nos meses que a gente estava trabalhando, no mês de fevereiro e março, eu consegui fazer uma sondagem do aluno, e quando eu parei, eu fiz o documento de adaptação curricular, né? Eu fiz, e aí conversei com os professores regentes, para que eles também tivessem a observação deles e colocasse algo nesse documento, né? Ou dissesse assim, não, Rosângela, você não colocou certo, eu acho que o fulano, nós temos que voltar um pouquinho mais, né? A discussão, porque a discussão já foi remota, ela não foi presencial. Se fosse presencial, eu iria levar a proposta, já que eu tenho a técnica, eu tenho conhecimento para o professor regente. Tudo bem, então, como eu já tenho um documento de adaptação, eu consigo planejar para cada criança o que eu tenho que fazer. Tudo bem, você não tem o documento de adaptação, mas você tem informações do nível que a criança está. O que você pode trabalhar? Você pode trabalhar com rótulos, né? Começa por aí, é o que eu estou fazendo com as crianças que ainda não estão alfabetizadas. Eu estou pegando, construindo atividades em cima desses rótulos, em cima de esses o que vem dos supermercados, encartes, né, do supermercado, e Panfletos. pedindo para que as crianças recortem, né, as propagandas, recorte a letrinha inicial, a letrinha final, e coloquei junto o método fônico das boquinhas. Então, a criança, ao mesmo tempo que ela vai recortar a letra A, ela vai olhar a abertura da boquinha do A. O ideal seria a gente estar trabalhando o som junto, mas como é remoto, como é que você vai trabalhar? Então, você vai mostrar, vai apresentar a figura do som A, que é a boquinha bem aberta, A, né? E vai trabalhar com esses rótulos aí para essa alfabetização. Agora, se a criança é lá da educação infantil, você vai pedir que a mãe, né, dê bastante folha para ela rabiscar, né? Vai rabiscar, mas é interessante que esse rabisco viesse para o professor regente, fosse devolvido para o professor regente e, através de fotografias, você conseguisse avaliar qual o nível de rabiscação que essa criança está. Eu acredito que nós temos que ter ajuda nesse momento, né, que é remoto. Porque se você está presencial, nossa, é muito mais fácil, você está vendo. Nesse remoto, eu acredito, Renata, que você vai ter que ter essa devolutiva, né? A devolutiva de como está a rabiscação dessa criança. Se você perceber lá na educação infantil, no primeiro ano, que a rabiscação já tem traços retos, já tem círculos, já tem 3 pontinhos, né? Significa que a criança já está preparada para esse trabalho fônico do som da letra, né? E o trabalho de observação das letras iniciais. E mandar muito material concreto para ser confeccionado, para ser recortado, para ser visualizado. Esses fios que a gente usa para energia elétrica, que tem colorido, mandar a criança formar a letrinha com aqueles fios, né? Ou com barbante, colar o barbante em cima. Você deve se utilizar do molde vazado, tá? Deve se utilizar muito desses materiais estruturados, mesmo remoto, né? Alguém vai ter que mediar essa criança. Então, se a mãe tiver com bastante foco, ela vai mediar a criança, é só você explicar como que tem que ser feito, né? Porque às vezes a gente só manda papel, sem objetivo. Será que a gente está alcançando a criança? Fica aí a pergunta, né? Ô, Rosângela, posso falar só um minutinho? pode. Pode falar.
Tá, meninas, vou pedir só uma licença na fala da Rosângela, que eu achei legal, e já também completar a resposta que ela está dando para a Renata. E aí vem o papel do professor mediador, não é? Muito importante o papel de vocês, porque se o professor, ele já está adaptando uma atividade, então o professor mediador, ele vai oferecer subsídios para essa criança, para que essa atividade tenha significado. A gente fala o momento todo que a atividade ela tem que ter significado para a criança. Então, ainda mais agora, essas condições dessa criança, na escola ela tem uma cadeira, ela tem uma carteira, ela tem um professor ali ao lado dela, ela tem todos os colegas fazendo a mesma coisa que ela. Na casa dela, a gente não sabe se tem um irmão pulando em cima da cabeça dele, se ele tem um local adequado, se ele tem uma mesa para ele escrever, e aí a gente deixa assim também, olha, não é minha obrigação, professor, é obrigação do professor regente adaptar a atividade, ok, mas eu também tenho uma parcela de responsabilidade nesse aluno, e eu conhecendo esse aluno e as necessidades dele, eu posso pesquisar, eu posso procurar atividades, posso procurar adaptações, confeccionar material, para que sim, essa atividade venha a ser mais completa e com significado para o aluno. Tá bom, meninas? Obrigada, viu, Rô? Imagine. Com Ô, certeza. Tatiana, Oi? não, só colocando o trabalho das meninas, né, Rô? As meninas já elaboraram um material para cada criança. Nós temos, acho que, 8 crianças, né, da inclusão na escola, e cada criança recebe um material adaptado diferente, porque foi adaptado dentro daquele currículo que foi feito de adaptação para cada aluno. E nós sentimos a necessidade de imprimir e dar esse material impresso. Então, os pais retiram na escola, né, eles fazem esse material em casa e depois nos dão a devolutiva, fazemos essa troca de material. E aí a gente achou que estava faltando mais alguma e iniciamos um trabalho online com essas crianças. Então, uma vez por semana, nós sentimos esse vínculo afetivo, que mais importante do que estar alfabetizando essas crianças, né, de estar trabalhando nesse período que estamos passando, de não se perder o vínculo afetivo, que é tão difícil conquistar isso com eles, né? Então, nós estamos vindo uma vez por semana, todos os mediadores, eu tenho 2 mediadoras, com todos os professores, regentes, eu na sala de aula, junto com as crianças, a gente vem trabalhando até, fica até como dica para vocês, aquele divertidamente que trabalha com as emoções, então a gente vem trabalhando com eles as emoções, como eles se expressam, quando eles estão tristes, quando eles estão alegres, fizemos uns totens, eu deixei na escola impresso um papel durinho também, eles criaram os personagens, né, montaram, então eles vêm fazendo essa troca com a gente achou que esse vínculo social deles, para a gente não perder isso durante esse ano, que foi, assim, o principal que tivemos que fazer nesse momento, né, e a alegria deles em se verem na sala de aula, em ter esse pouquinho, 1 hora de contato com a gente, os pais tiram dúvida, né, não estou conseguindo trabalhar, eles dão esse feedback para a gente, esse retorno, que a gente não tem contato com todo mundo, um pouco, a maioria é pelo Facebook, né, eles não conseguem ficar quietos, então tem que ser um material impresso, tem que ser esse vínculo afetivo que a gente não pode perder. Então, de momento, assim, a gente achou que isso seria primordial, era o que a gente não podia deixar de lado, né, e a gente acha necessidade com os outros alunos, mas eles têm o grupo de WhatsApp, coisa que a escola não tem, o atendimento deles é totalmente diferenciado dos outros alunos, a gente precisa fazer isso por conta do vínculo que é tão difícil a gente conquistar e a gente não pode perder nesse momento, tá bom? Acho que fica aí só de dica para vocês. Sim, muito bem, é isso mesmo, Muito né? legal. E o vínculo é necessário, longe ou perto, né? E eu, ainda mais agora, acho que é mais necessário ainda continuar tendo vínculo com a criança, né? E aí que está o desafio, né? Cada um vai procurar a melhor maneira de fazer isso.
Continuando aqui, então, eu queria falar mais um pouquinho, olha só, como nós, profissionais da educação, podemos desenvolver essas crianças. Muitas coisas já foram faladas aqui. Ó, com pedagogia adequada, um nível de desenvolvimento, adaptação com uma clara estrutura, né, que realmente é necessário. Se eu tenho que eliminar alguns conteúdos que não são tão básicos, tão necessários, e é preciso, eu posso fazer isso na adaptação curricular. São os níveis aí de pequenos portes, médio porte, grande porte, né? Criar condições previsíveis para aprendizagem com objetivos, desenvolver a compreensão, o conhecimento e a prontidão, né? Que condições essa criança precisa para aprender? Toda técnica pedagógica deve desenvolver a capacidade de relacionar coisas e objetos para abstrair. Então, eu vou aprender de uma maneira bem visual, com objetos, com algo. O dia que você entrar só com papel na sala para dar para essa criança, acredite que vai ser em vão, muitas vezes, né? Então, você vai ter que associar o papel, né? A atividade em papel com uma atividade estruturada. E eu esqueci de falar antes, mas é importante, essa pedagogia adequada à criança, você tem que apresentar a rotina da criança. Então, você vai apresentar a rotina da criança só falando com ela? Né? Não, você vai ter uma rotina estruturada através de imagens, né? De repente, até tirar foto da mochilinha dela, colocar ela ali na primeira imagem. A fulana tem que sentar na carteira, a hora de tomar água, a hora de ir para a sala fazer outra atividade, a hora de ir para a educação física, a hora de ir para casa, né? Eu coloquei isso no primeiro ano que eu recebi uma criança, a atividade da rotina dela, e como ela queria ir para casa, ela sempre mostrava a última figura para mim, que era a figura da casa. Então, ela se comunicou comigo que ela queria ir para casa, né? E eu mostrava para ela a carteira, a fulana sentada na carteira, né? A atividade. E aos poucos a gente conseguiu se entender. Foi uma maneira de comunicação através de uma rotina ali na parede. Então, o professor tem que ter em mente que tem que ser a rotina estruturada, né? Você tem que, não só com criança especial, mas se você for falar com qualquer criança, se você antecipar o que vai ter na nossa aula hoje, nós vamos começar com isso, com aquilo, vamos fazer tal coisa, e depois vocês vão ter educação física, e nós vamos fazer tal atividade para daí ir para casa, toda criança se sente segura, principalmente especial, porque ela vai saber o que vai acontecer hoje. Por que a gente vai ter que sair dessa sala e ir para outra? Ah, porque lá tem a informática, né? Você vai mostrar lá a figurinha da informática, da sala da informática. Se possível, a fotografia da própria sala da informática lá, né? Porque fica mais real. Então, é necessário ter essas adequações para a criança. Ó, os esquemas visuais, né, com fotos, figuras, palavras da rotina, do que vai acontecer, de que modo, quanto tempo vai durar, muito importante. Dicas: ter paciência, pois a aprendizagem leva tempo, né, que eu já vinha falando sobre isso. Desenvolver um trabalho para levá-lo a ser autossuficiente nas atividades da vida diária. Então, o seu trabalho vai ser em função de que a criança consiga ir com a turminha lá para a sala da informática, que não precisa, né, ter eu o tempo todo, o professor regente o tempo todo, mas um coleguinha pode levar essa criança até a sala, ir junto, ou ela ir sozinha, né? Ela pedir para ir no banheiro, ir ao banheiro sozinha. Então, nós temos que desenvolver esse trabalho. O seu meio deve ser adaptado, por isso a importância de um documento de adaptação curricular. Novamente aqui esse documento. A instrução deve ser individual, uma coisa muito importante, né?
Não adianta eu falar para a criança, fazer um discurso para ela do que ela tem que fazer, ela não entendeu nada. Você tem que falar passo a passo com frases curtas, né? Fulana, pega o papel. E espera ela pegar. Agora pega o lápis. Espera ela pegar. Agora eu vou ler para você. Aí você lê. Agora, sabe? Instruções curtas, individual, olhando para fulana, né? Então, por isso que precisa de um mediador. Porque se o fulano conseguisse ir sozinho, né? Tem alguns que são Asperger que podem, né? Que conseguem. Mas quem tem um atraso, a gente precisa ter um mediador. O ensino precisa ser concreto, palpável, sempre com material estruturado. Os materiais no ensino podem tornar claros os exercícios ou a divisão de trabalhos, né? O que você vai fazer é o material que está mostrando. Agora vai ser a matemática. Peguei lá palitinhos para trabalhar matemática. Depois eu peguei o papel, o livro para trabalhar o português. Então, o que eu levar de material é que vai dividir o que eu vou fazer. Esquemas visuais, como já falei, e partir do interesse das crianças, o hiperfoco. Aqui é muito importante o hiperfoco. O foco faz com que você planeje sua aula, né? Como eu já falei, as meninas também, as minhas colegas já estão cansadas de saber. O tal do Minecraft, né? Que o menininho gostava muito. E eu comecei a me reavaliar e pensar o que eu posso fazer para atingir essa criança. Então, eu fui buscar o hiperfoco, né? E o hiperfoco era o Minecraft, eram os super-heróis, e aí eu construía atividades, levava livros, lia com ele, mostrava a imagem e construía atividade de português e matemática com esse foco. E aí a criança foi alfabetizada, né? Depois que eu percebi isso, né? Então, olha só a importância da gente perceber o foco que a criança tem. Nem todo mundo gosta de dinossauro, não. Mas uma grande maioria gosta, né? Tem criança que gosta de bolinhas. Tem crianças que gostam de luzes, que é diferente da outra que não gosta de luzes. Então, olha só a importância de você fazer a sondagem lá no começo para você saber o que trabalhar, né? A outra dica, então, comece com a rabiscação para dar ao aluno experiência com o papel e os materiais existentes na escola, não importa a idade dele. Leia muitas histórias com letras grandes e poucas palavras. E passe o dedo, quando você for ler a história, passa o dedo embaixo de cada linha, mostrando o texto. Escolha temas relacionados, né, com a família, animais que conhece, com o seu próprio nome, o nome de colegas de classe. Quem é professor de primeiro ano sabe que lá nos livrinhos sempre trazem para fazer a listinha do nome dos colegas de classe. Aí você já pode trabalhar o nome da criança, trabalhar a expressão corporal, o retrato, o nome do pai, da mãe. Olha que temas interessantes para você trabalhar a alfabetização. Faça um livro da história dele. Palavra-chave para começar a alfabetização é o seu nome. Então, quando você tem... você já fez toda a sondagem, percebeu que a criança já faz traços, faz círculos, aí você vai trabalhar o nome da criança e o som, né? Arthur. Então, você vai começar A. E o Arthur vai aprendendo A. Aí vai aprender a Maria. M, de Maria. Ó, já aprendeu o A, já aprendeu o M. Aí vai aprender o João. O J. Vai trabalhar o som do J, do João. Já aprendeu o A, o M e o J. Quando você viu, ele já aprendeu o alfabeto todo.
trabalhando com o nome das crianças, ou com o nome de animais, o nome dos personagens, do hiperfoco dele. Por isso que é importante você saber o que você quer trabalhar. E aí, associa muito o som das palavras com o nome. Pode fazer muitas fichinhas com o nome deles, ou com o nome de palavras. Aí vai sempre observando a inicial e a final. Depois você vai ampliando isso para rimas, vai ampliando para fazer materiais estruturados, vazados, né? E é por aí que você vai dar continuidade. Ó, passe o dedo embaixo das palavras quando ler. Use textos conhecidos, rimas, cantos, cantigas. Cante muito com as crianças, brinque com as letras, invente muitas maneiras de chamar atenção para as letras que elas conhecem, moldes vazados das letras, texturas, material maleável para moldar as letras, como fios de eletricidade, limpa-cachimbos. Aquele limpa-cachimbos é bonitinho porque é todo colorido, né? Dá para trabalhar muito. Ou outros materiais que a gente tem em casa, né, de sucata, barbantes. Metodologia importante. Conhecer a capacidade de cada um. Então, desde o início eu estou falando isso, né? Sondar, conhecer, perceber o que a criança mais gosta, o que atrapalha ela, qual que é a capacidade dela, em que nível que ela está, a zona do desenvolvimento proximal, né? Porque ela está aqui, mas o que eu tenho que fazer para ela ir com autonomia daqui para frente, né? Que é a zona do desenvolvimento proximal, que é a capacidade do aluno de executar a tarefa com autonomia ou com orientação. Importante saber isso. Perceber a sensibilidade aos ruídos. Eu sempre procurava, na sala de aula, conversar com a turma toda. Então, você tem lá a criança autista, mas se você não coloca, não insere essa criança no meio das outras, os outros não vão ser sensíveis a perceber que eles vão ter que falar um pouquinho mais baixo, ou que eles vão ter que eles possam lá puxar conversa, ir lá ajudar, né? Então, essa sensibilidade geral na sala é importante a gente fazer acontecer, através de encontros, através de reflexões. Perceber se é hiperativo ou se a criança tem dificuldade para concentrar. Né? Se aquela criança é hiperativa ou tem dificuldade, eu vou ter que mandar ela tomar uma aguinha, pedir para ela tomar uma água, ou pedir para respirar, de repente apagar a luz, dar uma acalmada na sala para todo mundo concentrar. Desenhar para a criança entender é uma boa técnica, pois a pedagogia mais apropriada é visual. Então, quando você, professor, percebeu que você não conseguiu chegar até essa criança, vai lá e desenha. Eu falei da casa. A casa é assim, ó. A criança está vendo a casa e está vendo toda a sua explicação através dos desenhos. Isso é muito importante, porque é o visual que fica, né? Vai entrar na vida dela. Para terminar, então, que eu acho que já está passando do horário, importante saber que educar o aprendente com autismo é constituir uma relação dialógica, que pressupõe um jeito diferente de aprender e um jeito diferente de ensinar. Aqui as referências, né, que eu trouxe isso, que é de um curso de alfabetização com a Vera Julim, e o livro Autismo na Escola, de Eugênio Cunha. Eu queria mostrar isso daqui, que é a continuação, né, porque eu não terminei. O que nós temos que continuar para entender um pouquinho mais sobre essa alfabetização da criança com autismo? É esse jogo de relação aí com a criança. Então, o que eu estava falando um pouquinho. A sala como um todo, nós queremos inserir a criança autista numa sala, né? A sala como um todo tem que ter um jogo de relação. O que nós podemos fazer? Podemos fazer atividades de relacionamento.
atividade de descontração, atividade de corpo a corpo, dançar, música, principalmente no início do ano, que as crianças não se conhecem, né? Eu lembro que logo que eu cheguei na escola, eu fiz uma técnica, pedi licença para a professora, se ela achava interessante. Eu fiz a técnica com um rolo de barbante, para formar uma rede, não sei se vocês já viram isso. E aí eu jogava o rolo de barbante para outra criança e falava um valor que essa criança tinha, a uma pessoa amiga. Essa criança amiga segura o barbante e joga o outro para outra. A criança ia até terminar e formar uma rede, todo mundo segurando um pedaço daquele barbante que formou uma rede, uma teia. E aí inserindo essa criança autista junto, né, na conversa, no toque ali, lado a lado, numa forma circular. E esse método Relation Play foi o que a Vera Julin trouxe da Suécia, e eu acho interessante colocar aqui, num próximo encontro, como que a gente pode fazer isso? Mesmo a criança rabisca, mas ela olha para o alto, mas ela não olha para a folha. Que técnica que eu vou desenvolver para que a criança acompanhe com o olhar o que eu quero? Ah, eu estou mostrando a bola, estou falando de bola, mas a criança não olha para a bola. Que técnica que eu vou fazer para que a criança direcione o olhar para o objeto que eu quero? É o objeto de ensino. Então, é interessante ter isso junto com os precursores da alfabetização. Aí vem o período preparatório para a criança especial. Ah, mas ela já consegue fazer rabisco, consegue fazer círculos, é porque ela está olhando para o papel, quer dizer, já direcionou o olhar dela. E a continuação da rabiscação nas fases das garatujas, nós vamos ver também, no próximo que eu vou preparar. E os marcos dessas fases que nos fazem entender que devemos seguir para outra fase. E a hipótese da leitura escrita aqui é o que a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski trazem, que sempre é importante a gente resgatar um pouquinho, né? Então, antes dela ser pré-silábica, silábica, o que vem antes de tudo isso, né? É o que eu estou tentando mostrar um pouquinho a partir desse curso aí. Tá joia, gente? Se alguém tem algo para falar, pode falar. Tem mais uma pergunta aqui, a Cristiane está perguntando, isso acho que eu mesmo respondo para ela. Se você, Rosângela, como mediadora, tem contato direto com o aluno, né? O material é construído, Cristiane, mediadora, professor regente, a gente tem um encontro, né, nosso por semana, e na hora que a gente faz o encontro com os alunos da inclusão, quem conduz essa reunião sou eu, mais os professores regentes, e a Rosângela e a dona Milda participam, tá? Por conta desse vínculo afetivo, eles querem mostrar as atividades, então tem essa troca, sim, né? Que elas participam, sim, com a gente, tá? Acho que eu consigo responder a sua. E a Ive vem falando, né, que precisa. Não foi a Ive aqui, foi da Cristiane mesmo, a dica de integração dos mediadores junto com os professores. Né, eu vejo que cada escola estabelece como é feito o trabalho. Nós escolhemos trabalhar em conjunto com os mediadores, né, os professores, eles criam, elaboram esse material em conjunto, né, e a gente encaixou uns horários durante a semana para que eles façam isso, né, isso foi postura nossa enquanto escola. Tá bom? Essa live foi gravada, está terminando a gravação, eu vou finalizar, vou disponibilizar para quem entrou pelo meu Facebook, né, lá no Face, vou enviar para a Rosângela, a gravação da live, e fica disponível, que tem gente querendo o material, e a live está gravada e disponível para vocês também, tá bom, Rosângela? Sim. Tá joia, eu agradeço a todo mundo, né, que algumas pessoas que perderam, eu achei legal que as pessoas pediram para repetir, para falar de novo, porque eu não sei tudo aqui, eu acho que é a partilha de cada uma de nós que faz com que a gente seja um profissional melhor, né? E um pouquinho que a outra fala, que eu falo, as questões que cada uma tem, né?
a gente vai respondendo fazendo, é a experiência, né, que faz com que a gente cresça. Ninguém sabe tudo, ninguém chegou sabendo como é que alfabetiza alguém, né? É o dia a dia que traz isso. Então, eu quero agradecer o que cada uma colocou e, se tiver uma próxima, eu conto com a colaboração de vocês também, para continuar estudando e, quando voltar presencial e a gente puder, né, tá ali mais corpo a corpo, a gente ter um norte, né, saber um pouquinho mais como fazer. Agradeço a Ana Cecília, né, que se disponibilizou aqui para ajudar, a Tatiana também, a nossa coordenadora, a gestora Edilene, e as minhas colegas todas, e quem eu não conheço também, que entrou aqui e prestigiou. Muito obrigada, tá bom? Boa noite. Rosângela, eu só vou pedir para deixarem um e-mail ali para a gente no chat. Quem quiser o material das emoções que a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando, a gente envia para ele, só que coloca o e-mail ali para a gente, que depois eu vou listar e vou estar enviando esse material. Sim. Sim, eu tenho também o e-mail de muitas colegas que a gente pode mandar, sim, mas pode deixar registrado aí. Tá, ok. Não sei se alguém Boa quer falar noite, alguma então, coisa gente. também. Muito obrigada. Se alguém quer falar alguma coisa. Se alguém quiser falar, mandar pergunta ou abrir o microfone e falar, fica à vontade. Ana, só agradecer também você, a Edilene, a Rosângela, porque eu falo para elas, a formação não tem que vir só de mim, né? A gente tem nós temos na rede muitos excelentes profissionais e que tem muito a ensinar também para os colegas, e eu acho que a formação do CRE, ela teria que ser mais dinâmica, porque cada uma tem uma experiência e que a gente não passou, né? Eu tenho 19 anos de educação especial. Chega uma com 2 anos que passou uma situação que eu nunca passei e que eu também posso aprender com elas, não é? Todas nós podemos aprender. Então, eu agradeço muito a Rô, que se colocou à disposição imediatamente, quando eu fiz o convite para elas, né? Falei, gente, eu quero que vocês façam. Eu perdi a primeira da Rô, não assisti, e ela falou, não, vamos lá. Então, agradecer você, agradecer a Edilene, a Rô, e um recadinho para todos que estão aqui, independente se são professores mediadores ou se são professores de classe regular, que a educação especial, a gente tem que ter, como a Rô falou, a paciência, né? Nós temos que ter um equilíbrio, porque hoje você ensina e foi uma beleza. Amanhã você pergunta e o aluno não sabe, não é? E aí vem a tal da frustração. Será que eu não sei ensinar, né? Será que eu não sou uma boa professora? Eu trabalhei 15 anos na Pai de Lorena. Eu fiquei com uma sala durante 3 anos ensinando vogais de 1 a 5. Ninguém aprendeu, né? Então, nenhum deles aprendeu. Não consegui. E sabe por quê? Porque aquilo não era mais o foco deles. Eram adultos, a cabeça estava em outro lugar. E aí, até eu entender que aquilo não tinha mais valor para eles, que eu tirei-los na sociedade, montar um projeto de mercado de trabalho, e graças a Deus, 5 deles estão incluídos um é montador de móveis e pedreiro, o outro trabalha no Spani de Guará há 8 anos já, fichado, contratado com todos, né, as regalias da carteira de trabalho. Eu tenho outro que trabalha numa fábrica em Canas, construíram famílias, e o menos importante naquela hora para eles foi ler e escrever. Tem que trabalhar em supermercado, e aí nós fomos fazendo projetos com o quê? Com embalagens, não é? Vamos ser repositores, então o que o repositor ele tem que saber ler? Para a gente sim, né? Mas as embalagens têm tamanhos diferentes, têm cores diferentes, têm formas diferentes, e eu posso trabalhar sim como repositor, né? Se eu conseguir fazer essa seleção.
Eu fui ensinar cor, gente, eu pegava lápis de cor, e eu pegava a carteira da sala, até que um dia a Rosângela falou, tem coisa que a gente não aprende em curso, não aprende em faculdade. O que eu pensei? O que tem de muitas cores? Gelatina, né? Então, eu peguei aqueles copinhos de café, fiz gelatina de abacaxi, gelatina de limão, gelatina de uva, e vamos comer as cores. A minha diretora falava, Tatiana, concreto. Eu pensava, meu Deus, o que mais tem de concreto do que a carteira da sala? Então, vamos comer as cores, né? E alguns aprenderam as cores. Vamos aprender a letra do nome. Eu vi uma amiga fazendo e roubei, né? Compartilhei a ideia dela. Cortamos massa de pastel, fizemos a primeira letra do nome da criança para ela comer a letra do nome dela. Então, são situações que, às vezes, assim, olha, mas na sala de aula, no ensino regular, eu não consigo fritar uma massa de pastel. Será? O seu professor mediador que está aqui para te ajudar, será que ele não consegue ir lá na cozinha fritar, voltar aqui na sala? A Vovó Fiuta é uma escola que ela é muito parceira, gente, dos professores mediadores. O que eles fazem, essa questão de estar fazendo reunião para criar o vínculo com a criança, eu não vejo, são poucas escolas. Então, assim, eu acho que o professor, ele tem que explorar a escola que ele trabalha. E se a escola que ele trabalha ainda não entendeu isso, ele tem um papel importante de fazer entender. O professor mediador não é só para entrar na sala, ajudar o professor a elaborar a atividade, tchau. Não, ele tem voz. Você no HTPC, professor mediador, você tem voz. Né? Olha, coloca assim, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, essa criança necessita disso, e muitas das vezes você vai ser a luz para aquela escola. E se você já está numa escola que é inclusiva, aproveite, né? Pega essas oportunidades. O que eu posso fazer? Vamos fazer massinha comestível lá, de trigo, que as professoras estão? Vamos fazer na sala isso, ou já trago pronto de casa, se eu não tenho tempo hábil. Eu acho que, assim, oportunidades tem. A gente tem que pesquisar e aproveitar essas oportunidades. Tá bom, gente? Mais uma vez, Edilene, Ana e Rô, muito obrigada, viu? Tatiana, eu agradeço a parceria, eu aprendo todos os dias com você, com a Rosângela, aprendo com a Dona Neuza, aprendo com a Ana Cecília, eu digo para todo mundo, a minha finalidade é apenas dar condições para que o trabalho aconteça, mas o trabalho só acontece porque essas meninas, as meninas do CRE, vocês são fantásticas. Então, eu agradeço imensamente, é uma alegria, uma honra, um prazer fazer parte desse trabalho. Tá? Um beijo imenso em você, em todas as meninas, né? E, Rô, parabéns, viu? Excelente, Ana Cecília, parabéns. É isso aí, meninas. Vocês deram um show hoje. Obrigada, Edilene. Acho que a parceria está em tudo, até em vocês estarem aqui, né? Porque é tão bom ver quando a equipe toda gosta e quer fazer o melhor, né, pela inclusão. Se a gente conseguisse ver isso em todas as escolas, não falo só aqui de Lorena, mas de Brasil, né? Conseguisse ver essa parceria imensa, com certeza tudo seria melhor já há anos, né? Eles falam assim na escola, né? Ai, como você mima essas crianças suas da inclusão, né? Eu falo, eu mimo mesmo. Se vocês reclamarem, eu mimo mais um pouquinho. Sempre falo isso para todo mundo, né? É fantástico, gente, como a gente pensa que a gente ensina, né? Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Acho que esse período de convivência com as nossas crianças, a gente fala, quanta coisa eu estou ensinando, mal sabem eles o quanto eles estão me ensinando, quanto eu estou aprendendo com eles. E é muito gratificante. Agradeço a Rô, Dona Neuza, né, e a parceria com a minha gestora, porque eu sei que tem muita escola que emperra na gestão, onde o trabalho, né, não consegue ir além, mas tenham voz, né, vocês conseguem, vocês têm pode falar, não está certo, vamos ver diferente, né, eu acho que o que não dá é para a gente ficar quieto.
Com certeza. Tá bom? E eu agradeço a todos vocês também. Muito obrigada, viu, pela presença. Tá bom, gente. Se ninguém mais quiser falar, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? E as meninas, as minhas colegas, aí a Tatiana vai colocar, né, Tati, mais uma continuidade lá no grupo do CRE Mediadores, uma formação para a gente continuar amanhã. Tá certo? Sim, tem a tarefinha. A gente já coloca lá já. Uma tarefinha. Tá bom?